sexta-feira, a Conmebol divulgou os horários, as datas e quem vai passar todos os jogos. Na terça-feira vai ter o confronto argentino entre Vélez e Racing, esse é o confronto isolado da terça-feira. Na quarta-feira, a TV Globo escolheu passar o confronto entre Palmeiras e River Plate, então nas duas quartas-feiras ali de setembro, as partidas da equipe rival que serão transmitidas pela TV aberta. E na quinta-feira, o Flamengo e o Estudiantes vão jogar com exclusividade para a ESPN e o Grupo Disney, às 9h30. Antes, nas quintas-feiras dos dias 18 de setembro e do dia 25 de setembro, o São Paulo enfrentará a LDU. As duas partidas acontecerão às 7 horas. Na ida, no dia 18, a LDU recebe o São Paulo lá em Quito e a volta no estádio do Morumbi no dia 25/9. 2 dias antes do meu aniversário, então que o São Paulo me presenteia aí com a classificação para a semifinal da Copa Libertadores da América. Joga na quinta, meu aniversário é um sábado, olha aí, ó. Meu aniversário, não sabia dessa, tô sabendo agora que meu aniversário é num sabadão. E aí, os dois confrontos do São Paulo serão exclusivos da Paramount Plus. Então aí o serviço de streaming vai ser o responsável ali pelas transmissões das partidas do São Paulo. Será ali o único jogo que terá exclusividade da Paramount Plus. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Está Rafael Tolói bidou! Rapaz, Rafael Tolói foi registrado no BID, o boletim informativo diário da CBF, e agora estará disponível já para o técnico Hernan Crespo para os próximos jogos. O Rafael Tolói deve ir para o jogo contra o Atlético Mineiro e deve começar a partida no banco de reservas. Ele ainda não tem condições de estar 100% para jogar 90 minutos. Ele chegou há pouco, começou a fazer os trabalhos no domingo, então desde o domingo passado ele tem trabalhado com o grupo, tem feito as atividades. Resta realmente um melhor condicionamento físico, até porque ele estava de férias em Goiânia com a sua família e também em ritmo de jogo. Então por conta disso que ele ainda não está 100%. Mas ele consegue ali jogar 25, 30 minutos, ele consegue ser uma opção de banco. Então caso seja necessário, o próprio técnico Hernan Crespo, a depender de como tiver a dinâmica do jogo contra o Atlético Mineiro, ele possa acabar dando aí esse espaço, esses primeiros minutos ali para o Rafael Tolói. Ele já foi registrado, vai ficar no banco de reservas, ele tem feito todos os treinamentos com o grupo, tá? Então resta realmente só a parte física de um jogador que, querendo ou não, ele vai começar essa temporada ainda no ritmo de pré-temporada no futebol brasileiro, né? Já que ele ficou por anos lá no futebol europeu, estava de férias, a última partida dele foi lá em maio, então já fazem ali 3 meses que ele não entra em campo, então vai precisar de um pouco mais de atenção. Rafael Tolói, inclusive, que deve ser inscrito, né, pelo São Paulo para as quartas de final da Copa Libertadores da América, deve preencher ali uma das vagas. Então tá tudo certo, Rafael Tolói já foi bidado e será reforço do São Paulo para a sequência da temporada. Lembrando que ele assinou seu contrato, melhor dizendo, até dezembro de 2026. E aí tem uma cláusula contratual que se em 50% dos jogos ele estiver em campo em 2026, automaticamente seu contrato será renovado até 2027. Como é que tá a sua expectativa aí para a estreia do Rafael Tolói? Você acha que ele pode tomar conta ali no sistema defensivo e ser um dos 3 zagueiros titulares do técnico Hernan Crespo? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Bora continuar trazendo ainda mais informações sobre o tricolor paulista, né? Nesse final de semana aí que vai ter jogo, São Paulo que vem treinando e tem feito aí a sua apresentação, suas atividades ali durante o campo. E aí tem mais 2 novidades importantes. Gonzalo Tapia foi convocado para a seleção chilena e também desfalcará o São Paulo na data FIFA. A lista da La Roja, como é conhecida ali a seleção chilena, saiu na última sexta-feira e consta Gonzalo Tapia entre os relacionados. O Gonzalo Tapia que não é tão frequente na seleção chilena não, pelo menos na profissional. E aí o técnico do Chile, aproveitando esse bom momento que ele vem vivendo com a camisa do São Paulo, ou melhor, bom momento acho que é muito forte, uma sequência, né? Porque ele chegou a ter uma certa sequência bem mais, por exemplo, do que ele teve no River Plate, né? No River Plate ele estava escanteado e por conta disso acabou perdendo espaço. E aí agora ele volta a aparecer entre os relacionados da seleção chilena, a seleção chilena inclusive que vai enfrentar a seleção brasileira, né? Na primeira partida ali da data FIFA na próxima rodada aí
das eliminatórias da Copa do Mundo, então o Gonzalo Tapia foi convocado. Nesse caso não valoriza tanto o atleta do São Paulo, né, porque ele não é do São Paulo, ele é mais do River, mas mostra ali realmente que é um jogador que pode acabar se valorizando dentro ali da sua seleção, a seleção chilena que não vive um bom momento, né, tem tentado ali nas últimas forças, quem sabe, conseguir uma vaguinha ali, pelo menos na repescagem, mas realmente não tem conseguido fazer uma boa eliminatória, a seleção chilena que tem enfrentado muitos problemas ali, principalmente de reformulação, de renovação de ciclo, aquela base daquela equipe que foi muito vitoriosa anos atrás, já se desfez, alguns atletas já estão ali ou aposentados, ou pelo menos na reta final ali da sua aposentadoria, então a seleção chilena não tem conseguido ali um grande papel, e o Gonzalo Tapia pode, quem sabe, ajudar nisso. Ainda nessa data FIFA deve ser confirmada a convocação do Bobadilla, a convocação também do Ferrarese, Bobadilla do Seleção Paraguaia e o Ferrarese da Seleção Venezuelana, e tem boas possibilidades também do Marcos Antônio acabar sendo convocado para a Seleção Brasileira. A convocação da amarelinha do Carlo Ancelotti vai sair na próxima segunda-feira, vamos ficar de olho, que é bem possível sim termos o Marcos Antônio entre os convocados. O que você acha de Gonzalo Tapia? Eu sei que depois da partida contra o Sport tem muita gente criticando, eu também fui um dos críticos da sua contratação, mas quem sabe agora ele pode ter uma motivação a mais aí com essa convocação para a seleção chilena. Beleza? Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Não, acho que tá bem equilibrado esse chaveamento. Eu não acho. Eu acho que dessa Libertadores, das últimas que nós vimos, é uma das Libertadores mais difíceis que está tendo. No entanto, olha o tanto de argentino que tem nessa fase da Libertadores. Nas últimas que teve aí, que o Botafogo foi campeão, que o Palmeiras foi campeão, a gente viu uma qualidade técnica muito baixa. Eu acho que as equipes argentinas, elas melhoraram muito no seu lado técnico do futebol. Porque contrataram mais, investiram mais. Nos últimos anos, futebol argentino, como a Argentina como um todo, economicamente falando, tava, precária. E agora eles estão investindo. O River investiu 70 milhões de dólares nessa temporada. No pique, como diria a Valone que tá no céu. Você não tem bordão próprio? Você copia todo mundo. Você copia todo mundo. Pra gente seguir aqui, vamos falar do Palmeiras, que ontem apresentou um futebol michuruco. Vai, quem passa? É só um exercício aí de imaginação. São Paulo é LDU? Eu acho que A LDU passa. vai ser um confronto bem pesado, viu? Vai ser bem equilibrado. Acho que o São Paulo consegue passar. O São Paulo, ele, quando joga Libertadores, ele se mobiliza muito, né? Isso ajuda um pouquinho o São Paulo a passar. Espera no pique. Ou pelo menos a ficar bem forte nesses confrontos, porque o time fica bem mobilizado, diferente do brasileiro. Mas é um confronto muito difícil. Você joga na altitude lá, complicado, Quem passa? hein, cara? Meu Deus do céu, não velho. sei. Vai, São Paulo. como não sei, Pepão? Como não sei? Você falou 10 minutos pra responder, não sei, velho. Mano, se sou eu, velho, era pra fazer no pique. O cara cantou duas vezes. Faz no pique, então. No pique, São Paulo passa. Ele cantou Faroeste Caboclo duas vezes. Quem passa, E ele Pepão? falou, mano. Vixe. São Paulo, falei aqui. São Paulo. Eu acho que vai passar a LDU. Eu São também, Paulo vai tomar eu uns também. 2-0 Eu também. lá na altitude, e aqui vai ser A difícil segurar. camisa vai pesar, segundo minhas bolas de cristal. Pra quem não sabe, porque chegou agora, eu sou o cara que eu fico aqui, ó, com as bolas de cristal aqui, ó. E aí tá no resultado. Segundo minhas bolas de cristal, vai dar São Paulo. Eu fui até apurar sobre isso hoje pra falar, mas o que seria o verdadeiro Lucas? É o Lucas com ritmo de jogo? O Lucas tá com dor? Tá com limitação? O que tá acontecendo com o Lucas que ele não é ainda esse verdadeiro Lucas? E aí o que me falaram foi, cara, ele não tem limitação nenhuma, tá fazendo tudo bem, tá treinando normalmente, total, sem nenhuma restrição, mas falta ritmo de jogo mesmo. Eu acho, eu vou um pouco além. Eu acho que essa idealização do Lucas, a ideia de que ele possa ser o jogador que ele foi outro dia, não o do começo da carreira, não o do Tottenham, o Lucas mesmo da reta final da Copa do Brasil, para mim é uma utopia, né? O futebol, a cada ano o jogador vai envelhecendo, ele vai... Quando você fica muito tempo sem jogar, como é o caso dele,
você demora mais a recuperar o ritmo, a explosão. Eu acho que já passou da hora, na minha opinião, e pelo que eu consigo perceber, o Lucas também já se atentou a isso. Ele tem que mudar a forma de jogar, meu velho. Senão, não tem jeito. Sabe o que o Lucas... Apagaram a minha luz aqui. Eu vi. Sabe o que o Lucas... Mas dá pra ver, você tá bonitão no contra-luz. Sabe o que o Lucas, pra mim, moderno, entre aspas, o Lucas maduro? É o Lucas que cabeceia no 5º andar e faz gol de cabeça. Lucas tem a mesma idade do Neymar. Tem a mesma característica do Neymar. Vocês perceberam que o Neymar não consegue mais fazer o que ele fazia? Isso é natural. Ele não consegue mais percorrer a distância que ele percorria, não consegue mais mudar de direção como ele mudava, não consegue mais ter a explosão que ele tinha. Isso é natural na carreira. Eu acho que todo jogador de futebol deveria, nesse tempo mais moderno, deveria se espelhar no Cristiano Ronaldo. Não só pela dedicação à profissão, mas pela mudança da forma de jogar de acordo com a idade. O Cristiano Ronaldo era Neymar, era Lucas. Depois de constatar que não seria mais possível enfileirar jogadores, ele se tornou o maior definidor do futebol mundial. O que eu estou querendo dizer? Eu acho que o Lucas cada vez menos é meia, cada vez mais é atacante. Cada vez mais tem que jogar mais próximo do gol. Cada vez menos vai pegar a bola no meio de campo e levar até o gol. Toda vez que ele jogar no meio de campo, o time vai se dividir em 2 pedaços. Como foi na Ilha do Retiro, como foi no Morumbi. E na Ilha do Retiro ainda tinham só 2 zagueiros, então aquilo fica mais evidente. Voltamos ao 4-2-4 da época do Zuba, que era tão criticado. O Zuba foi a mesma coisa. Empatou o jogo nesse... E nesse jogo, nem tanto assim, porque tinha 3 zagueiros, então foi mais para um 3-4-3, mas o time se dividiu em 2, de novo. Foi o que o Renan falou. Mal ou bem, o Rodriguinho não dividia o time em 2. O Rodriguinho se aproximava do Marcos Antônio e do Bobadilha. O Rodriguinho tem um jogo coletivo que o Lucas não tem. O Matheus tinha, o Oscar tem, o Alisson tem de outra forma. Então, para mim, o Lucas vai, mesmo ganhando ritmo, disputar a vaga numa Libertadores, sobretudo no ataque. No meio, negativo. Eu não acho que seja mais uma possibilidade. Já não achava quando ele chegou. Acho que o melhor momento dele, fora o jogo com o Corinthians, todo mundo fica com aquele jogo do Corinthians. Jogo do Corinthians, que ele matou pra caramba. Matou a pau. O melhor momento de sequência dele foi, curiosamente, do lado do campo, que a gente não acreditava, sem precisar voltar para marcar o lateral. Foi aquela reta final do ano passado, quando o Zubeldia coloca ele pelo lado direito, sem obrigação de marcar, o Luciano mais atrás do atacante e tudo mais. O Lucas de 10 não vai rolar. Não vai rolar. Para mim é uma... E assim, eu acho do caramba quando eu vejo o trabalho que ele está fazendo na bola parada, no cabeceio, nos fundamentos que um definidor tem que ter, cada vez mais aguçados. Né? Isso é impressionante. Isso que ele tem que fazer. É isso que ele tem que fazer, é isso que ele tem que trabalhar. Ele tem que treinar falta. Como o Cristiano Ronaldo, ele tem que treinar pênalti, ele tem que ser o batedor implacável de pênalti. Ele tem que ser um dos principais cabeceadores do time, porque enfileirar jogador é no imaginário, não tem mais isso, ainda mais no futebol atual. O importante nessa história, Éder, Arnaldo, concordando com você, é que a torcida do São Paulo tenha o mesmo discernimento que você está tendo nessa sua fala. Né? Não ter a perspectiva que o Lucas vai fazer o que ele fazia antes, quando ele saiu do São Paulo. Né? Em algum momento até ele fez nessa volta, de enfileirar, igual você está falando. Eu acho que ele tem que entender esse momento de adaptação na vida dele, na carreira dele, e principalmente o torcedor, né? Para não cobrar do cara uma coisa que ele não, quem sabe, não possa mais dar. E você olha o Lucas tá forte pra caramba, meu. Ele tá muito bem, ele tá forte, né? Quando a gente fala de questão física, não é que ele tá fora de forma, não, a idade chega, cara, as dores potencializam,
As dores que eu tinha com 20 anos mudaram quando eu tinha 30, e você perde um pouco de arranque, você perde um pouco de agilidade na rotação do corpo para mudança de direção, que é muito a característica do que é o jogo do Lucas, do que é a potência do jogo do Lucas. Então, eu concordo com você, grandes jogadores do futebol mundial conseguiram fazer isso durante sua carreira, né? Pô, a gente cita sempre o Miller, né? O Miller era um jogador... Então... Bem, né, cara? Ele era um jogador de potência, né, Arnaldo? E ele foi mudando a característica dele, mudando de posição conforme foi passando, foi chegando a idade, e nem por isso ele deixou de ser importante nos times, deixou de ser decisivo. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, se ele conseguir se adaptar e potencializar, usar, né, capitalizar essa força dele para impulsão em bola aérea, porque apesar de ele não ter tanta estatura, ele dificilmente perde uma bola de cabeça, cara. É impressionante. É impressionante a força que ele tem. Então, eu concordo com você, e é uma questão para ele pensar, é uma questão o Crespo pensar, que é o atual comandante dele, sugerir, trocar umas ideias ali. Porra, Lucas, o que você acha, tal, para a gente ter uma variação. Enfim, não é simplesmente uma ideia dele, de chegar e falar, pô, não jogo mais ali, eu só jogo acolá. Não é assim, não é tão simples assim. Sim. Apesar de ser o Lucas, mesmo sendo o Lucas, né? Acho que uma conversa boa ali, uns testes. São Paulo agora, semana que vem, por exemplo, tem uma semana cheia de treino. Pô, testar ali variações e tal, acho legal isso daí. Eu acho que eu entendi o ponto dos amigos, mas eu não sei se eu concordo. Eu acho que ainda é cedo pra gente falar isso, porque o Lucas, de fato, ele ainda não é o verdadeiro Lucas, porque ele não tem o ritmo de jogo, né? Em relação ao time que ele jogou com o Dorival como 10, que a gente viu jogar bem, ele tinha um ritmo de jogo um pouco maior, mas era um sistema diferente, né? Porque ele jogava só com um centroavante, não com dois atacantes. Então ele tinha uma responsabilidade maior de chegar na área, digamos, do 10 pro ataque. Hoje, talvez como um 10 ali, ele vai ter uma responsabilidade maior na armação, de voltar um pouco para fazer essa tabela. A gente vê o Marcos Antônio Bobadilla se movimentando um absurdo durante o jogo todo para fazer as triangulações de saída de jogo que o São Paulo faz. Não é o que o Rodriguinho faz exatamente, mas o Rodriguinho volta mais na posição de 10 do que o Lucas voltava na época do 4-2-3-1 do Dorival, né? Enfim. Mas eu acho que ainda é cedo pra gente falar isso, porque a gente tem que ver o Crespo pensa pra ele quando ele é 100%, quando a gente for o Lucas de verdade, para ver qual vai ser o Lucas verdadeiro do Crespo. Como é que o Crespo vai montar esse time, porque é assim, o Lucas é um jogador que talvez seja o melhor jogador de São Paulo, ali, a gente tem que discutir entre ele e o Oscar, e a posição de 10 é a posição mais carente do São Paulo também. Então você tem ali o Oscar, que não tá perto de voltar, você tem o Rodriguinho, que tá despontando, e você não tem mais ninguém. Então talvez você precise fazer o Lucas conseguir jogar bem ali. Eu só acho que ele nunca foi, nem nos áureos tempos, um jogador de construção. Nunca foi. Sim. É um jogador de definição. Assim como o Luciano. Só que o Luciano é mais lento. O Luciano não pode ser 10. Para mim, o meu jeito de ver futebol, o Lucas é um jogador de definição e não de construção. Ele dificilmente faz uma tabela. Ele faz a tabela quando tá... Ele não faz a triangulação com Marcos Antônio e Bobadilla, que o Rodriguinho não é o faz jogo também. Apoiado, né, Arnaldo? Não é um jogo apoiado. É um jogo Exato. de arrasta, né? De arrastar o tempo todo, né? Todo o tempo. A característica dele. Né? Então, o tempo todo. Então, assim, eu acho que é uma... É o que você falou, Éder. Até o time é novo, né? A forma de jogar do Crespo tem aí... Já dá para perceber que os adversários, e o Nacional, esse é outro ponto, se preocupou fundamentalmente nos dois jogos com o Marcos Antônio e Bobadilla. Ele não se preocupou com o Lucas ou com o André Silva, ou mesmo com o Luciano. A construção do São Paulo é com esses dois caras, com a mobilidade que eles têm. E aquela bola que o São Paulo estava conseguindo todo o momento, a triangulação e a bola cruzada para trás, rasteira para alguém chegar ao volante, o Nacional marcou bem nos dois confrontos. Já é um time sendo mais estudado, o São Paulo. Então. Mas é aquilo, o Lucas pode voltar melhor daqui para frente, o Arboleda pode voltar a fazer uma sobra e talvez melhorar a cobertura do lado esquerdo, o Wendel pode ser uma opção ao Enzo, mais técnica e mais aguda, sim. O Mailton, se chegar, pode ser uma opção ao Cedric mais aguda, tem margem de melhora
o time estava muito no limite. Era uma escalação quase... E acho que o Crespo acabou acertando. Tanto o Rodriguinho quanto o André foram bem, como disse o Renan. E ele no banco tinha o Ferreirinha, o Lucas, que são características diferentes, e não tinha zagueiro, não tinha lateral. Tinha os volantes, eram... circunstância como o Henrique, que na verdade virou opção depois daquele segundo tempo Surgiu, contra o Sport, né? Ele já vinha bem, né? Ele já tinha feito um bom jogo com o Zubeldia no Morumbi de Libertadores, né? Então, e acho que ele retomou a confiança ali no Recife, mas eu acho que a margem de melhora é bastante considerável. E acho que, como vocês falaram, o Crespo talvez agora tenha semanas, tempo para testar opções, fazendo sempre a ressalva. 2 dos principais jogadores do São Paulo são convocados diretos na data FIFA, né? O Ferrarese e o Bobadilla. E, aliás, eu acho que a marca do time do Crespo que é uma coisa meio óbvia, né? A gente está falando, os melhores jogadores dessa era Crespo, do recorte, são os jogadores no auge da carreira, da idade auge da carreira. É o Ferrarese, é o Bobadilla, é o Alain, é o Marcos Antônio. Não tem muito erro. É assim o futebol atual. 28 a 26, 24. É a energia que o jogo de futebol hoje exige, né? Então, esses jogadores acabaram se consolidando como peças fundamentais do time. E um detalhe importante, uma mudança importante do time do Zubeldia para do Crespo é a forma de marcar. A do Crespo é a questão de você acompanhar até o final da jogada. O jogador que está no seu... Meus amigos, é o seguinte, a Conmebol deve estar sorrindo de orelha a orelha com esse chaveamento e esse desenho de quartas de final de Libertadores. Será que a gente vai ter uma outra final brasileira? Será que o campeão vai ser brasileiro de novo? Lembrando que os que sobraram estão brigando por um tetracampeonato inédito por aqui. Mas há muito tempo que a gente não tinha, nessa altura da competição, mais times argentinos, por exemplo, do que brasileiros. E aí, vai dar brasa? Não vai dar? O negócio afunilou e vamos separar um. Tivemos as definições dos classificados das oitavas para as quartas de final. E aí, a partir de agora, o desenho já está lá muito claro do caminho até Lima, para a final 2025. A gente sabe quem pega quem, projeta já confrontos futuros, começa a tentar entender, tem favorito mais de um lado do que de outro, como é que tá as grandes forças, é óbvio. Desde o sorteio para cá, muita coisa mudou. Algumas mudaram para pior. Por exemplo, o Botafogo foi eliminado. O atual campeão caiu nas oitavas de final. Surpreendeu, não surpreendeu? A LDU já embaçou a vida de muito brasileiro. E fez isso de novo, com o atual campeão da competição. E aí a gente começa a ter ali as forças sobrando. Dessa vez, como eu disse na abertura, mais argentinos do que brasileiros. Nessa etapa da competição, a gente tem 4 argentinos, 3 brasileiros e um time equatoriano. Então, a gente tem vários desenhos aí para essa reta final de Libertadores. Então, vamos tentar projetar, olhando o caminho até a final. Dá para entender, olhando para hoje, se tem um favorito? Qual a final com mais probabilidade de acontecer neste momento? E aí eu digo que a Conmebol está sorrindo de orelha a orelha porque ela deu uma equilibrada, né? A Libertadores é amplamente dominada pelo futebol brasileiro nos últimos anos, inclusive uma sequência de títulos do mesmo país que jamais aconteceu na história da competição, nem nos tempos áureos de futebol argentino dominando a Libertadores. Mas nunca houve uma sequência tão grande de campeões da Libertadores do mesmo país. Desde 2019, só o Brasil ganha a Libertadores. Então, assim, é muita coisa. E óbvio que a Conmebol, o produto dela, deve estar achando isso horroroso. Agora, estatisticamente, ela tem uma chance de ver isso mudar. Mas bola jogada, elenco, futebol seguro, eu ainda acho que os brasileiros estão à frente dos demais, mas a gente vai olhando confronto a confronto. Por exemplo, São Paulo e LDU. A LDU, ela foi líder, vale lembrar, na primeira fase, no grupo do Flamengo.
o fato dela jogar na altitude, ela consegue resolver jogos em casa ali e embaçar, seja na ida, seja na volta, a vida de adversários. A gente viu o que aconteceu com o Botafogo, que não garantiu um bom resultado na ida, assim, com um resultado robusto, só 1-0, acabou tomando 2, poderia ter tomado mais e acabou eliminado. O São Paulo cresceu de produção com o Crespo, isso é evidente. Eu acho o São Paulo um time com mais peça, mas é um jogo de risco. Se eu fosse palpitar hoje, eu acho que o São Paulo passa. Mas, meu irmão, é difícil, tá? Não há garantias. O São Paulo, ele parece que ele dá uma inchada na Libertadores, ele é muito confortável nessa competição. Nenhum estrangeiro gosta de jogar no Morumbi. O Morumbi, da fronteira para lá, ele é temido. Do mesmo jeito que a gente tem aí La Bombonera, Monumental e outros estádios. O Morumbi tem esse espírito. E aí, eu não estou falando aqui para rival, que vai ficar mais não sei o quê. É o sentimento quando você conversa com jornalistas estrangeiros. A gente já ouviu jogadores e técnicos de outros países falando sobre isso. Mas não é fácil jogar no Equador. E a LDU é um time que já foi melhor, mas se reorganizou e a gente viu o que fez com o Botafogo. Então, assim, eu acho até que o São Paulo tem mais ferramentas, mas eu acho um jogo muito perigoso. Embaixo a gente... Bora falar agora sobre um negócio da China. São Paulo tem errado bastante, especialmente na hora de vender seus jogadores. Mas quando acerta, a gente precisa reconhecer. Caso de Marcos Antônio. Meio-campista que pertence ao Lazio, havia sido emprestado na temporada passada para o São Paulo. O tricolor renovou o contrato de empréstimo por mais um ano, com a obrigação de compra a partir de junho de 2026. Na oportunidade, cheguei a contar para vocês que conversei com um dirigente do São Paulo e ele tinha certeza de que os 25 milhões de reais que o São Paulo será obrigado a investir já garantiriam o lucro, porque, segundo o São Paulo, o Marcos Antônio, com a primeira parte dessa temporada de 2025, já havia se valorizado e valeria pelo menos 50 milhões de reais. Pois bem, o Marcos Antônio deve fazer parte da lista final de convocados da seleção brasileira. A ideia do Carlo Ancelotti é chamar bastante jogador do Brasil para fazer uma série de experiências nas partidas contra Chile e Bolívia. Nas duas últimas rodadas das eliminatórias, o Brasil já está classificado e Marcos Antônio tem tudo para ser chamado. E há uma convicção dentro do tricolor que, com essa confirmação da convocação, esses 50 milhões de reais estipulados como um valor do Marcos Antônio certamente serão bastante superiores. É importante lembrar que o São Paulo tem a garantia de que vai comprar o Marcos Antônio, não há como a Lazio recorrer dessa situação. Atleta que tem 25 anos de idade, na temporada atual soma 29 jogos e 4 assistências, titular absoluto e peça ainda mais importante desde a troca no comando, a saída de Zubeldia e a chegada de Hernan Crespo. Só para completar, vale a lembrança de que o Marcos Antônio foi formado na base do Atlético Paranaense, viveu seus melhores momentos com a camisa do Shakhtar, também esteve na Lazio e antes de chegar ao São Paulo estava emprestado ao PAOK da Grécia. Nas últimas horas, o São Paulo fechou a contratação do lateral direito Mailton. O atleta estava emprestado à Chapecoense, onde disputava a Série B do Campeonato Brasileiro, mas o clube não parou no mercado da bola em Mailton. Agora o tricolor já mira uma nova contratação para o time de Hernan Crespo. O time de scout já está novamente no mercado analisando as possibilidades de possíveis contratações que não tenham custos. De acordo com informações do jornalista Alexander Vieira, a prioridade agora é trazer um jogador com maior capacidade de marcação, em vez de apostar em mais um meia armador. O treinador acredita que esse perfil ajudará a dar mais solidez à equipe, especialmente em jogos de maior pressão. As conversas estão em andamento e podem avançar nos próximos dias. O jornalista ainda informou que este novo meio-campista pode ser o último reforço do clube em 2025. O clube entende que com Mailton e um volante, o elenco estará mais equilibrado para o restante da temporada. Apesar das dificuldades financeiras que limitam grandes investimentos, finalizou Alexander. E aí, torcedor, você aprova a contratação de mais um meio-campista para o tricolor? Deixe a sua opinião nos comentários. E para você que ficou até aqui, não se esqueça de clicar no link abaixo na descrição ou no primeiro comentário afixado e adquira o e-book A História do São Paulo das origens aos dias atuais e conheça absolutamente tudo sobre o tricolor paulista. Os maiores craques, a história por trás dos bastidores das maiores conquistas. Curiosidades jamais reveladas pela imprensa que vão mudar a maneira como você ama e torce pelo São Paulo.
Não perca essa oportunidade exclusiva do nosso canal. E faça parte você também da história do maior clube do futebol brasileiro.